justamente o controle visceral. Utilizando o controle visceral, nós decidimos comentar sobre a incontinência fecal. Bom, o nosso objetivo, primeiramente, ele é entender a incontinência fecal e o funcionamento do sistema nervoso entérico. A metodologia que foi utilizada foram leituras e pesquisas em artigos científicos, utilizando como palavra-chave o sistema digestório, a incontinência fecal, e foram utilizados bancos de dados como o Cielo, o Fiocruz, o livro da Margarida Aides, entre outros. Bom, o nosso trabalho ele tem como objetivo falar um pouco sobre o controle visceral, utilizando as áreas da neurofisiologia, a neuroanatomia e a biofísica, relacionando o sistema nervoso entérico com a incontinência fecal. E assim a gente vai apresentar quais são os efeitos da doença, como que ele se liga e também tratamento. Bom, a formação do sistema nervoso, ele se dá lá embriologicamente no ectodermo embrionário, onde o sistema nervoso central, ele surge a partir do tubo neural e o sistema nervoso periférico, ele se dá a partir da crista neural. Aqui tem as divisões do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, onde o sistema nervoso central, ele é composto pelo mesencéfalo, que é composto pelos encéfalo e a medula espinhal, e o encéfalo tem essas subdivisões. Bom, o sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e gânglios, terminações nervosas, e uma subdivisão do sistema nervoso periférico é o somático e o autônomo. O somático, então, é aquele que a gente controla, são nossas ações voluntárias, que seria o músculo estriado esquelético, e o autônomo, que seria aquele que a gente não controla, que seria, então, o músculo liso, e também o músculo estriado cardíaco. O músculo liso, como exemplo, são glândulas e órgãos efetores. Bom, o sistema nervoso autônomo, ele tem duas subdivisões, que são o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E uma estrutura-chave para comandar o sistema nervoso autônomo, ele é o hipotálamo, que ele é responsável pela regulação das funções de determinados processos metabólicos e de algumas outras atividades. Então, uma subdivisão do periférico ao autônomo, e o autônomo em si também é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que ele é representado, caracterizado pela luta, pela fuga, pelo estresse, e o parasimpático pelo descanso, pela digestão. Então, por isso que dizem que eles são meio que antagônicos. Então, assim, três diferenças entre o simpático e o parasimpático seria que os neurotransmissores mudam conforme as fibras pré- e pós-ganglionares, as estruturas de onde elas partem e também os receptores. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter uma ideia do que o parasimpático causa no estômago. Ele causa um estímulo. Já no parasimpático ele causa uma inibição. Bom, aqui tem uma tabela onde são descritos os neurônios pré- e pós-ganglionares, as origens, e ali estão os neurotransmissores. Conforme o simpático e o parasimpático, e aqui quais neurotransmissores que atuam. E aqui é um exemplo, de como que isso acontece, por exemplo, na via simpática, desde partindo da medula até chegar no gânglio e depois no órgão efetor. Então, sempre no gânglio a gente vai ter um receptor colinérgico nicotínico, no caso acetilcolina, e aí a gente vê também as diferenças dos neurônios pré-ganglionares, que é menor, maior, menor, aqui está mais próximo do alvo. E aqui também as diferenças de receptores. Aqui é adrenérgico, que pode ser alfa ou beta, e aqui muscarínico colinérgico. E aqui seria a união dos dois sistemas, que eles são integrados, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Agora, falando um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo, para a gente entrar no foco do nosso trabalho, que é o sistema nervoso entérico. Aqui, como a gente já ressaltou, o sistema nervoso simpático e parasimpático no controle dos órgãos, Deixa eu passar mais uma. E aqui o foco do nosso trabalho, que é o sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico, ele é capaz de funcionar independente do sistema nervoso central.
Aqui está comparando o intestino com o cérebro, porque ele é um órgão que ele pode funcionar de forma autônoma e a comunicação entre o sistema nervoso essencialmente interno pelo nervo vago, mas não se dá só por ele. Então aqui começando a falar um pouco mais sobre o sistema nervoso entérico, ele é caracterizado por ter órgãos ocos ligados, comunicados em série e delimitados por esfíncteres. Então, por exemplo, da boca até o ânus a gente tem esfíncteres delimitando. Aqui é importante a gente ressaltar que dentro do sistema nervoso entérico a gente tem o sistema gastrointestinal e o trato gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal, ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório, o qual ele produz os produtos da hidrólise enzimática dos macronutrientes, são levados para os fígados e também para tecidos, para serem utilizados esses substratos. Então, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre a motilidade. Bom, a motilidade, ela se dá através da musculatura que tem por todo o trato digestório. Essa musculatura, ela é propícia para acontecer as misturas, a trituração, e a progressão é sempre no sentido céfalo-caudal, ou seja, da boca para o ânus, e através de movimentos peristálticos. Aí, quando ocorre todo esse movimento peristáltico, que já foi absorvido todos os nutrientes, e aí o que resta vai ser excretado. Isso mesmo. Então aqui é um exemplo do bolo de como a direção dele, as ondas peristálticas. E aqui, falando um pouco mais sobre as secreções também que atuam sobre esse sistema, elas são sintetizadas nos órgãos anexos ao trato gastrointestinal. E o que elas fazem? Elas hidrolisam enzimaticamente os nutrientes. E assim, uma quantidade X de alimento vai ser produzida, então, uma quantidade X de secreção. Ela sempre vai ser produzida uma quantidade necessária ou próxima para fazer uma digestão adequada. E um exemplo que a gente resolveu falar foi o muco, que ele é composto de água, eletrólitos e diversos mucopolissacarídeos, que ele tem qualidades aderentes que revestem o alimento, assim como uma fina camada. E isso acontece que ele impede o contato, né, do alimento direto com a mucosa, facilitando também o seu movimento do bolo alimentar. E algumas outras secreções, elas têm propriedades como de necessidades locais de enzimas digestivas e também de ajuste de pH. Bom, para ocorrer a digestão, vai ocorrer uma hidrólise de nutrientes orgânicos, que eles serão transformados em moléculas menores, para que sejam absorvidas e que, após percorrer por todo o gasto intestinal, ele não cause atritos. E depois ele seja excretado. Então aqui é um exemplo, né, da digestão química. E aqui, sobre a absorção intestinal, né, que ela vai... Tudo isso é um processo que vai acontecendo gradualmente. Quando a absorção intestinal, ela acontece quando acontece a passagem dos nutrientes do lúmen para a circulação sanguínea e linfática. Então aqui, por exemplo, no duodeno, na porção proximal do jejum, acontece maior parte da absorção. Aí quando chega ali no ilho, tem a absorção de alguns substratos, como sais biliares e vitamina B12, e no cólon acontece a absorção do menor volume de água, de eletrólitos, de alguns carboidratos que não foram digeridos e não foram absorvidos anteriormente. E aqui, explicando todo o processo, né? Então, tudo começa pela ingestão do alimento na boca, acontecendo a motilidade, a secreção entrando em contato com o alimento, a digestão dele, a absorção e, posteriormente, a defecação, que acontece pelo ânus. E tudo isso tem uma relação extremamente íntima com o sistema circulatório. Isso que a gente tem que ressaltar. Bom, aqui a gente também tem que entender que o sistema nervoso entérico, ele tem uma regulação. Então, essa regulação acontece através de plexos ganglionares. E aqui a gente vai falar do plexo mioentérico e do plexo da submucosa. O plexo mioentérico, os dois se comunicam, isso a gente também tem que entender. O plexo mioentérico, ele controla toda a motilidade do gasto intestinal.
enquanto o da submucosa ele controla as secreções digestivas e também hormonais do trato gastrointestinal. Tá. O sistema nervoso entérico está intimamente ligado com o sistema nervoso autônomo. Então, assim, a gente tem que entender que existe a ação do simpático e do parasimpático. Ou seja, a ação do simpático, o que ela vai fazer? A ação do simpático vai diminuir os processos digestivos, ou seja, a secreção e a motilidade, enquanto a ação do parasimpático vai aumentar os processos digestivos de secreção e de motilidade. Aqui, como eu acabei de falar, né, uma vez ligado ao parasimpático e ao simpático, a gente imagina que terão os mesmos neurotransmissores, né? Ou seja, acetilcolina e norepinefrina, ou noradrenalina, como falado anteriormente, que tem origens, então, no parasimpático, no sistema nervoso entérico, enquanto a norepinefrina está no sistema nervoso simpático. E aqui são algumas ações, né? Como eu disse primeiro também, elas têm ações antagônicas. Então, por exemplo, aqui, enquanto tem a contração da musculatura lisa pela acetilcolina, aqui vai ter o relaxamento e várias outras situações. Tá. Aqui a gente vai explicar, a gente tem que entender também uma coisa, que o potencial de ação do músculo liso, ele independe, a contração independe do potencial de ação. Mas como que funciona essa contração? O cálcio ele tem proveniência de dois locais, tanto do meio extracelular quanto do retículo sarcoplasmático. Uma vez que o cálcio entrou, ele se liga à calmodulina. Se ligando à calmodulina, vai criar o complexo cálcio-calmodulina. E aí, ele se liga à MLCK, que é a miosina da cadeia leve, que ela, no momento, está inativa. Só que quando ela passa a se ligar o complexo calmodulina com cálcio, ela se transforma ativa. Então, vai ficar a MLCK ativa. E ela, o que ela faz? Ela causa a quebra do ATP. E causando a quebra do ATP, ou seja, liberando ADP mais fosfato, vai criar o complexo actina-miosina, fazendo a contração. Só que tudo isso, dependendo do local que se liga, do que vai querer fazer, do órgão efetor, a gente tem diferentes receptores. Então, a gente pode ter os adrenoceptores ou os receptores colinéticos. Então, no caso de adrenoceptores, nós resolvemos colocar o exemplo desses quatro, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. E eles se ligam à proteína G, GQ/11, GI, enfim. E aqui também algumas ações deles, né? Vasoconstrição, taquicardia. E os receptores colinérgicos, eles são de dois tipos, os nicotínicos e os muscarínicos. Os nicotínicos é o NN-NM e os muscarínicos M1, M2 e M3, que também se ligam a GQ/11, GI. E aqui também explicando, né, então como que acontece demonstrando como que acontece o potencial de ação em ondas lentas, ou seja, fase de contrações. Bom, a doença que vamos relacionar com o sistema nervoso entérico é a incontinência fecal. A sua incidência é de 5 a 15% a população adulta, ou seja, e isso acomete mais as mulheres, onde metade das mulheres relatam ter tido esse problema ou após o parto natural, onde pode ocorrer lacerações, ou durante... Também pode ser por fatores externos, mas isso a gente vai ver um pouquinho depois. Então aqui a gente vê, né, que, por exemplo, a cada 10 pessoas incontinentes na vida adulta, 8 são mulheres e 2 são homens. Só que, na idade mais avançada, os dois acabam se equiparando. Bom, os fatores de risco que podem acometer essa doença são lesões obstétricas que podem ser causadas até mesmo durante processos cirúrgicos, que muitas vezes podem ocorrer a ruptura de músculos, as cirurgias anuretais e as causas não estruturais, elas podem incluir diarreias de diferentes tipos, como as colites, as síndromes do intestino irritados e os efeitos colaterais que podem ser causados até mesmo por medicamento. E além disso, como eu falei, né, fatores externos, que pode ser uma incapacidade física, cognitiva da idade avançada, de diabetes, de depressão e de outros fatores.
Bom, o diagnóstico dessa doença, ela pode se dar através de avaliação clínicas, que são constituídos pelos sinais e os exames que podem ser patológicos ou físicos. Proctológicos ou físicos. Elas podem incluir também uma avaliação de capacidade de locomoção e posicionamento para ocorrer a defecação. Elas podem ser causadas também pela força que o indivíduo faz para defecar, pela resistência ou até mesmo pela elasticidade muscular. Então aqui a gente vai comparar, né, uma pessoa normal e afetada pela incontinência fecal, que no caso a gente vai demonstrar como que funciona numa pessoa que tem a continência fecal. Então porque assim, incontinência fecal ela é multifatorial, então uma vez sendo multifatorial a gente não pode falar, é por isso. Não. Então a gente vai mostrar como que a continência fecal é mantida, né, a sua integridade funcional e neuromuscular e anorretal, para assim a gente entender que uma pessoa que tiver uma alteração em qualquer uma dessas coisas, ela terá algum problema. Então aqui no reto e no ânus, para evitar, no caso do reto, né, para evitar a liberação de fezes e de gases, ocorre o reflexo reto-anal excitatório, que envolve uma contração voluntária do esfíncter anal externo, mediada pelos nervos do pudendo e o esplênico, enquanto no ânus, ele se mantém fechado também pela atividade tônica do esfíncter interno, sendo reforçado pelo esfíncter externo durante a contração voluntária. Então aqui a gente encontra, né, o reto e o ânus. E aqui os músculos que mantêm essa integridade, ele é chamado de músculo elevador do ânus, só que ele é a união de três: do bulbo retal, do bulbo coccígeo e do ilho coccígeo. Então, como conclusão do nosso trabalho é que, além de todos os processos que a gente... através de todos os processos que a gente apresentou, secreção, digestão, absorção, tudo isso faz parte do sistema nervoso entérico e a integridade de tudo isso é mantida pelos músculos que a gente acabou de falar. Então, como a incontinência fecal é multifatorial, qualquer problema em alguma dessas coisas pode ser através também de uma anomalia congênita, de uma lesão do esfíncter, como a gente falou, né, através de partos sucessivos, processos cirúrgicos, pode acabar surgindo a necessidade de uma intervenção médica. E também de prevenções como programa de recondicionamento intestinal, também de manutenção da dieta. E é isso. Aqui são nossas referências bibliográficas. E acabou.